Muito bem, leitores, ouvintes do Correio do Lago, nós vamos hoje conversar com a doutora Ionara. Porém, num ambiente diferente, né? Aqui no escritório dela, no consultório dela, que fica aqui na Rua Argentina, próximo do Mercado Lar, né? E vamos falar hoje sobre o perigo de se anular por amor, por outra pessoa, enfim, né? Por esse sentimento, quando ele acaba atrapalhando a gente. Doutora, tudo certo com a doutora? Tudo bem? Frio hoje? Hoje está frio sim, mas está tudo bem. Tá certo. Fala um pouquinho pra gente dessa questão, dessa história, né, de se anular por causa de outra pessoa, enfim, ou por esse sentimento, por amor. Então, isso acontece muito, essa anulação das pessoas quando entram num relacionamento. É muito mais em mulheres do que em homens que ocorre isso de se anular. E a pessoa ela começa a viver, ela começa aos poucos, não é algo que acontece assim rápido, né? Ela começa a deixar de sair com os amigos, deixar de fazer coisas que gosta, para viver somente em função do outro. E o perigo realmente ele está quando é somente um que faz, porque quando ainda tem mudanças de comportamento que ocorrem, mas quando é os dois que mudam para viver juntos, para ter um relacionamento, é uma coisa. Agora, quando é somente um que se anula, que fica num relacionamento e acaba sofrendo, né? Porque quando a gente se anula, no início, assim, é muito bom, porque eu quero estar com a outra pessoa, só que começa a ter sentimentos de ressentimento, de raiva, porque nunca é o que eu quero, é somente o que o outro quer, mas a pessoa, pelo fato de muitas vezes ter uma baixa autoestima, ou achar que não vai conseguir ser amada do jeito que a pessoa ela acaba aceitando viver desse jeito, né? E às vezes a outra pessoa, ela nem percebe, porque a pessoa simplesmente, ela deixa de fazer, né? Deixa de falar o que gosta. Eu gostaria de fazer tal coisa. Ela nem fala mais, porque ela só pede para que a outra pessoa escolha, né? Ou faça, só faz o que o outro quer. Se eu vou assistir um filme, vamos dizer assim, eu gosto de filme de ação, né? Ou romântico, e o meu marido gosta de filme de ação. Só que daí nunca mais a gente vai assistir filmes românticos, porque a outra pessoa não gosta e pronto. E não é algo que a gente faça assim, hoje vamos assistir um filme que eu escolho, outra vez é o que você escolhe, e a gente vai conversando e a gente vai trocando experiências. Mas aí a pessoa vai se anulando e ela vai adoecendo e muitas vezes vai perdendo amizades, vai se afastando de todo mundo, vive só em função da outra pessoa, e aí a pessoa ela não se vê mais, né? Eu sempre coloco assim que a gente precisa fazer algo de uma dinâmica, né? De você falar assim, você, né? Hoje você se enxerga, né? Como você se enxergava antes? Você é a mesma pessoa de antes do seu relacionamento? O que mudou? Mudou para coisas boas, né? Você tem amizades, você tem a sua vida além do seu casamento ou do seu relacionamento, ou você só vive em função da outra pessoa, né? Porque se você não vive, se você não consegue ter a sua própria identidade numa relação, aí a relação ela está doente. E você está doente e ninguém é feliz estando doente, né? Então, doutora, se, por exemplo, né, o casal, ele monta uma história nova, né? Eu tenho a minha história, minha esposa tem a história dela, mas a gente tá junto e montou uma história nova dos dois, tudo bem, tá ok. Agora, quando a história só vale de um, aí a relação tá doente, é aí que temos problema, né? Seria mais ou menos isso. Isso mesmo, tá? Porque assim, se é algo conjunto, né, entre eu e o meu marido, vamos dizer assim, nós dois, então eu não gosto mais de coisas que eu fazia antes, você também não faz mais as coisas, a gente vai fazer coisas juntos, a gente vai buscar coisas nós dois, mas ninguém está deixando de fazer coisas que gosta, no sentido assim, nós vamos incluir, eu posso fazer o que eu gosto, mas daí a gente faz o que você gosta também, a gente vai incluir na relação o que os dois querem. Agora, o problema real é quando é só um
tá? É quando é só um que vai se anulando e vai deixando de viver. Aí sim, a relação, ela tá, vamos dizer assim, vai desgastando. Por quê? Porque a outra pessoa, vamos colocar assim, então eu vivo em função de você, né? Nós somos casados, eu vivo em função de você, eu não tenho mais vida, eu só vivo, né? Eu sou você, né? O tempo todo. A outra pessoa, que nem você, o que você vai começar? Você vai cansar de mim, tá? Por quê? Porque eu não tenho mais atrativos nenhum. Por que nós se atraímos por outra pessoa? Porque nós acabamos vendo a diferença, nós se apaixonamos por aquilo que a pessoa mostra pra gente e aí a gente quer viver aquilo com aquela pessoa. E aí muitas pessoas, então, acabam tendo essa ilusão de que não é assim, é se anular que a pessoa vai gostar de mim. E é pelo contrário, é ser quem eu sou, você vai gostar de mim por quem eu sou e eu vou gostar de você por quem você é. Não é por você se anulando para viver a minha vida ou eu me anulando para viver a sua vida. A gente precisa estar completo. Aquela história de assim, duas metades que se encontram se completam. Não existe duas metades que se encontram. Existe duas pessoas inteiras que vão se encontrar e vão, vamos dizer assim, crescer emocionalmente os dois juntos, tá? Mas as pessoas, elas são inteiras. Quando eu sou pela metade e eu preciso do outro para me completar, já existe um vazio, já existe algo que está errado, não existe algo, vamos dizer assim, de saudável dentro de mim já, por isso que eu preciso do outro para me completar. E como é que se resolve isso, doutora? Porque eu acho que existem duas situações, né? Ou uma dessas pessoas faz com que a outra se anule, ou a pessoa se anula por conta, sem querer, não vê o que está acontecendo, né? Como é que se resolve um problema desse? Esse casal, eles conseguem resolver isso sozinho? Eles precisam de ajuda? Como é que faz? Assim, se é algo que não está, vamos dizer assim, não está incomodando, né? Ou não está adoecendo, ou mesmo se for algo simples, um pouco, né? Então tem algumas coisas que eu acabo deixando, mas outras não. Eu tenho algumas coisas que eu faço, né? Eu cuido de mim. Então quando é algo assim leve, o diálogo, né? O casal, né? Um falando para o outro daquilo que não gosta, né? Para que o outro mude. Então já resolve. Mas a grande maioria é tão inconsciente que a pessoa ela faz isso, né? De se anular desta forma, que ela muitas vezes não percebe. E às vezes até o companheiro também acaba assumindo essa posição de tomar conta de tudo, exatamente porque o outro não faz, né? E aí começa a se cansar e muitas vezes aí que ocorre traições, aí que também ocorre separações, né? Então assim, aonde a outra pessoa não quer estar junto. Por isso que a terapia individual ou mesmo a terapia de casal é algo que ajuda bastante, melhora muito a relação, porque a pessoa já tinha um vazio antes, né, de encontrar o outro. Por isso que muitas vezes a terapia individual ela vai ajudar e quando é algo assim muito forte e que atrapalha a relação dos dois e que daí os dois já estão com problemas, né, na relação, aí a terapia de casal ela ajuda muito, porque os dois precisam mudar. De não assumir tudo, porque o outro não assume, né? E o outro também de se anular o tempo todo e não se posicionar. Então, os dois precisam mudar. E aí a terapia de casal ajuda muito mesmo. E importante, né, doutora? Não pode ter vergonha disso, né? Se sente essa necessidade de ajuda, de procurar ajuda, se vê que tem algo errado, tem que procurar ajuda. Não pode ter vergonha, não pode ter receio, essa coisa, né? Eu vou lá, vai o casal, vai... Não, vai, procura, que é melhor do que separar e começar tudo de novo, né? De repente vai ter problema de novo, né? Só muda de endereço, mas o problema continua o mesmo. Então vale a pena sim buscar ajuda, né? Existem profissionais, né, doutora? Isso. Que para cada caso, enfim, né? E tudo tem solução, não é verdade? Tudo.
E isso é uma coisa importante, de que as pessoas realmente precisam buscar ajuda, e não só quando já está no final, né? Porque muitas pessoas vêm buscar tratamento de casal quando, assim, um já quer se separar, né? E aí, assim... Quando não conserta mais, né? E aí, muitas vezes, já está decidido, né? A outra pessoa já decidiu, já falou várias vezes, tudo. Mesmo assim, às vezes, tem formas de mudar quando se quer, né? Mas, às vezes, chega ao ponto de que só um quer e o outro não, e aí precisa que os dois queiram. E aí, a terapia de casal, realmente, quando existe o amor, mas não está dando certo, funciona bastante a terapia de casal, porque aí tem mudanças e realmente consegue manter esse casamento. Porque assim, como você colocou, né, só muda de endereço. Se você é só metade, né, você não é o inteiro, você vai continuar não sendo inteiro em nenhuma relação. E aí você precisa mudar para que você não repita os mesmos erros, inclusive no próximo relacionamento. Pessoal, entendido então, né? Tem problema? Antes de levar aquela história de 8 ou 80, vejam se não tem solução, né? Se não tem alguém que possa ajudar, certo? Como eu disse antes, a doutora Leonara está em Santa Helena, Rua Argentina, em frente ao Mercado Lar, é uma das opções que vocês têm. Doutora, muito obrigado, certo? E dessa vez não é a doutora que está nos estúdios, né? Sou eu que vim até aqui, mas enfim, semana que vem estamos aqui ou lá novamente. Isso, obrigado vocês e até semana que vem.